a festa, as amarras se foram. Aleluia. Não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei. Agora sou livre. Você é livre para cantar. Então cante ao Senhor nessa noite. Enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou lá. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, com sua graça livre sou. Eu te agradeço, eu te agradeço, Senhor. Velozmente, já chegou meu encontro. Aceleração. E velozmente, estou correndo velozmente, e já chegou meu encontro. Aceleração. E eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Aleluia, pela fé. Já chegou. E eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. E velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. E velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou o meu encontro. Aceleração. Diga assim, ó. Eu vou dançar antes de ver. Você pode dar uma dançadinha? Eu vou cantar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. E eu vou dançar antes de ver. E eu vou cantar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Diga, já chegou. Pela fé já chegou. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Espírito. Você é grato ao Senhor. Aleluia, obrigado, Jesus. Onde o Teu Espírito Santo está, a liberdade, Senhor. A liberdade. Nós somos livres, Senhor, para Te adorar. Não há mais peso. Obrigado, Senhor. Onde o Espírito está, oh, eu sou livre,
Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você é livre nessa noite? Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Eu sou livre. Oh, aleluia. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Liberdade. Liberdade está nesse lugar. Com misericórdia. Com misericórdia e graça. Fluindo sobre nós. Somos livres. Somos livres, Jesus. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia e graça. Com misericórdia e graça. Fluindo sobre nós. Somos livres. Oh, Jesus, onde o Espírito de Deus sopra, Espírito Santo. Eu sou livre. Nós declaramos todo o cansaço nessa noite. Oh, caindo por terra. Onde o Espírito de Deus está, O Teu Espírito Santo renovando as nossas forças. eu sou livre. Oh, eu sou livre. Onde o Espírito Santo. Onde o Espírito de Deus está, Oh, eu sou livre. eu sou livre. Eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, Você pode ser mais intenso, diga. somos livres. Liberdade só neste lugar. Com misericórdia e graça. Está fluindo. Fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça. Fluindo sobre nós. Somos livres. Você pode levantar as suas mãos. Oh, e adorar aquele que vive. Entregue sua adoração ao Senhor nessa noite. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos fez livres. O Senhor nos fez livres para te adorar. Foi para isso que eu nasci.
Oh, yeah, my Somos livres. Oh, nós somos livres de todas as amarras. Oh, yeah. Senhor Jesus. Oh, Jesus. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Porque Ele vive, eu posso crer. Aleluia. Porque Ele vive, Ele reina. Oh. temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse louvor. Obrigado por cada um que representa cada família nesse lugar. Obrigado pela tua unção. Obrigado pelo Espírito, Pai. O Espírito que prescruta, Pai, as profundezas do seu coração e nos anuncia coisas que ainda hão de vir. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, que nós temos de ouvir a sua palavra. Obrigado, Pai, pelas Escrituras. Obrigado por elas, Pai, terem chegado até nós. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz, para nos dar vida e uma vida abundante.
Obrigado pelo tempo de renovo, um tempo de acréscimo, um tempo de rompimento em nossas vidas. Nós te rendemos graças, Pai, pela exposição das tuas palavras. Obrigado, Pai, por esse tempo. No nome precioso de Jesus. Amém. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te usar. Eita glória! Pode sentar, queridos. Que noite maravilhosa. Obrigado, Wallace. Obrigado, Lilian. Eu não sei você, querido, mas estou com expectativa. Na verdade, todos os dias eu já acordo com expectativa. Porque cada dia é uma oportunidade nova de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós sabemos que da parte de Deus só pode vir coisas boas. É assim ou não? Então, como o Wallace cantou aqui, só vai melhorar. Ei, há uma expectativa em nós que as coisas só vão melhorar, porque o Senhor já esteve no nosso futuro. O futuro que Ele tem para mim e para você é glorioso, querido. Mas não vou falar sobre isso nessa noite. Eu sei que nós temos o nosso culto do Espírito. Quantas palavras são ministradas aqui nesse púlpito? Nós tivemos um mês de março muito proveitoso. Eu não sei você, mas eu aprendi muito no mês de março. Nós estávamos com o tema família, amém? Te aconselho você a estar ouvindo novamente as mensagens lá no YouTube. Foi um tempo maravilhoso. E no culto do Espírito, querido, o que nós queremos? De fato, a Bíblia nos estimula a nós desejarmos os dons espirituais. É assim ou não? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de fé, dons de cura, profecia, línguas, interpretação de língua, discernimento de espírito. Tudo isso está disponível em um culto do Espírito. Deus, Ele quer se mover por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje tem liberdade em nosso meio. Mas não somente no coletivo, querido. Ele quer se mover no nosso dia a dia. O Espírito Santo, querido, da parte de Deus, está pronto para realizar as vontades do Pai. E Ele vai usar eu e você. Mas deixa eu te dizer, já pegando um gancho no tema que nós vamos estar falando esse mês. Esse mês nós vamos estar falando sobre santidade. Porque o Espírito de Deus, Ele quer se mover, mas Ele quer encontrar alguém disponível. Ele quer encontrar alguém pronto para quê? Para que Ele possa usar essa pessoa para abençoar outras pessoas. Você, como um bom estudioso da Bíblia, pode falar, mas Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão, lá em Números 22. É verdade, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Mas é importante nós ressaltarmos que estava numa velha aliança. É importante nós ressaltarmos também que o profeta estava em desobediência. Deixa eu te dizer, na nova aliança, querido, Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz que quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Eu não sei se você já prestou atenção, querido, não é os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso pode acontecer na minha e na sua vida se nós não tivermos cuidado, que não é somente o novo nascimento que nos coloca nessa posição de ser guiado pelo Espírito. O que me coloca na posição de ser guiado pelo Espírito, eu estar sensível às direções do Espírito. Porque se eu estiver andando na carne, se eu estiver me alimentando de algo que não vem da parte de Deus, não tem como eu ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, as coisas de Deus, elas são santas. E aonde ela encontra o pecado, Deus fica impedido de realizar alguma coisa através daquela pessoa. Mesmo que está disponível. Deixa eu te dizer, Deus ele não vai usar pessoas que não estão correspondendo à sua palavra. Deus ele vai usar pessoas sensíveis às direções do Espírito. E como eu faço para estar sensível à direção do Espírito? É me alimentando da palavra, é se enchendo do Espírito, é estar todos os dias mais sensível do reino espiritual do que do reino natural. No rema nós temos esse exemplo, né? Se tiver 2 cachorros, aquele que você mais alimentar é o que vai ganhar a corrida. Então, se nós alimentarmos o pecado, se nós alimentarmos a carne vai ficar mais forte. Mas se nós, pelo contrário, fazermos também alimentar o Espírito com a palavra de Deus e nos encher do Espírito, o Espírito vai ficar mais forte. Eu quero dizer para você que uma vida de santidade, ela pode crescer.
Uma vida de santidade, ela pode crescer na nossa vida. Como que uma vida de santidade pode crescer? Abandonando as coisas do velho homem. Abandonando aquelas vontades, muitas vezes, que são da carne. Deixa eu te dizer, a carne milita contra o Espírito. Eles vivem, querido, guerreando entre eles o tempo todo. Mas deixa eu te falar, uma vez que o Espírito está forte, a carne não prevalece. Mas deixa eu te dizer, não é Deus mais que vai te alimentar. Hoje é uma decisão nossa de nos alimentarmos. Jesus, ele veio, querido, para nos dar uma vida abundante. João capítulo 1, verso 12 diz que, pois todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornar filho de Deus. Então, se eu me tornei filho de Deus, querido, existem práticas que hoje não podem mais acontecer na minha vida. Por quê? Porque hoje eu tenho a palavra de Deus, eu tenho discernimento do que funciona e do que não funciona, do que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E hoje nós temos esse semáforo dentro de nós, o Espírito Santo, que nos alerta, querido, que sempre nos conduz em triunfo. O Espírito Santo, querido, está falando conosco o tempo todo, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo. Por que nós não estamos ouvindo? Porque nós estamos mais conscientes das coisas naturais do que das coisas espirituais. Porque o desejo de Deus é que nós não erramos. O desejo de Deus é que nós não venhamos a pecar. E existe a possibilidade de viver sem pecado? Existe, querido. Existe todas as ferramentas, querido, tudo aquilo que você precisa para viver uma vida sem pecado já foi disponibilizado através do Espírito de Deus. A maior revelação dessa noite, o Espírito é santo. O Espírito de Deus é santo. E o santo, ele habita dentro de mim, dentro de você. O santo, ele me capacita, ele me habilita a viver uma vida segundo os oráculos de Deus. Não mais segundo a carne. Não mais a minha velha natureza que só queria pecar. Agora eu posso desenvolver uma vida santa. Eu posso sim todos os dias agradar a Deus. Eu sei que isso é uma jornada, eu sei que isso é um percurso. Eu sei que todo dia você está avançando um pouquinho. Todo dia você tem melhorado um pouquinho. Por quê? Por causa das Escrituras. Por causa da exposição dessa palavra. Porque quando nós nos alimentamos dessa palavra, querido, essa palavra, uma vez praticada, nos dá discernimento daquilo que nós podemos e daquilo que nós não podemos. Deixa eu te dizer, existem intervenções divinas para nos livrar, mas o maior livramento, querido, é eu estar em obediência. O maior livramento, querido, é eu estar consagrado ao Senhor. Eu sei que existe a misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. Lá em Salmos 23:6 diz isso, certamente, bondade e misericórdia nos segue todos os dias da nossa vida. Mas deixa eu te falar, Deus não quer que você ande na misericórdia. Deus já providenciou para você a graça abundante. É andar no Espírito, é não satisfazer mais a vontade da carne. É não andar mais uma vida como se não tivesse um bom pastor. É andar agora segundo as Escrituras. E andar segundo as Escrituras requer de nós, muitas vezes, perseverança. Requer de nós, muitas vezes, ir ao contrário daquilo que o mundo está, muitas vezes, dizendo, muitas vezes sugerindo. Eu não sei se já aconteceu, você já ouviu falar, muitas vezes toca o telefone, a pessoa não quer atender, fala para a criança. Fala que eu não estou. Isso é pecado, mentira é pecado. Porque muitas vezes nós associamos o pecado, muitas vezes, como uma pessoa que está andando em bebedice. Mas deixa eu te falar, fofoca, mentira, inveja, todas essas coisas são pecado. Glutonaria, tudo isso desagrada a Deus. Isso não faz mais parte da nossa natureza. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito. Porque se nós estivermos cheios do Espírito, andar em santidade vai ser normal para o crente. Porque o crente não vai olhar mais as pessoas conforme o mundo vê. Porque as pessoas veem as outras com os olhos naturais. Mas eu e você, cheios do Espírito de Deus, nós vamos ver solução para as pessoas. Nós não somos juízes das pessoas, nós somos transmissores das boas novas. E nós só vamos transmitir as boas novas se nós estivermos cheios das boas novas dentro de nós. Nós precisamos estar encharcados com essa palavra ao ponto, querido, de não saber mais separar quem é nós e quem é a palavra de Deus.
Ao ponto, querido, de nós respirarmos essa palavra, ao ponto de nós falarmos somente aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, aquilo que Deus pensa à nossa nação, aquilo que Deus pensa sobre o governo. Ei, pare de se associar e falando coisas que desagradam a Deus. Porque toda vez que você se associa com pessoas que estão falando coisas que não agradam a Deus, você não tem diferença dela para o mundo. Mas uma vez que as pessoas veem, quando você entra em determinados lugares, elas mudam a conversa, porque elas respeitam a autoridade e a unção que está na sua vida, e que você não compactua o pecado, ei, as coisas estão andando de forma legal. Porque as pessoas, querido, precisam ver a diferença de mim e você. Porque senão não tem interesse para elas estarem onde nós estamos. As pessoas precisam ver o nosso comportamento, elas precisam ver a nossa fala, elas precisam ver as nossas postagens engrandecendo a Deus, não debatendo com outras pessoas nas redes sociais. Ei, essa vida de santidade engloba muita coisa, que nesse mês vai ser um mês maravilhoso. O mês passado já foi bom, mas esse vai ser melhor. Em todas as áreas da nossa vida nós estamos crescendo. Mas abre aí, por gentileza, Hebreus capítulo 12. Deus é bom, amém? Eu não sei você, mas eu estou empolgado com essa palavra. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu lembro, querido. Eu lembro de onde Ele me tirou. Nunca vou esquecer. Não esqueça daquilo que Deus já fez por você. Lembra disso sempre. Eu acredito que esse versículo vai ser falado praticamente em quase todos os nossos cultos. Vai ser um versículo base sobre santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Que diz o seguinte. Eu estou lendo na versão NVI. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha só, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você vê, querido, que é um esforço da nossa parte andar em santidade. Você vê que requer de nós um posicionamento, que muitas vezes esse posicionamento não vai ser aplaudido por homens. Você nota, querido, que existe já dentro de mim, dentro de você, uma habilidade para andar em santidade. Você vê, querido, que Deus nunca vai exigir de nós algo que nós não possamos fazer. Deus, Ele só vai cobrar de nós, e Ele só tem para mim e para você aquilo que nós podemos realizar. Ei, não existe tentação nenhuma que eu e você não podemos suportar. Aquelas que nós podemos suportar, querido, é nós que precisamos suportar. E como que eu suporto uma tentação? Como que eu suporto um pecado? Correndo dele. Porque a Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo e ele vai fugir de nós. Mas quanto ao pecado, é perna para que te quero, é carreira, ó, fuja. Se tem uma área, querido, que você sabe que tem uma debilidade, não fica rondando o pecado, não. Corre dele, se alimenta, fortaleça essa área da sua vida com a palavra de Deus, e você vai ver que você não está sozinho, você tem o Espírito de Deus que pega junto com você, você tem o Espírito de Deus que te capacita, que te ajuda, que te levanta. Muitas vezes nós erramos, nós tropeçamos, mas Ele nunca te abandona. Ele está com você em todo o tempo. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Eu sei que muitas vezes nós podemos até entristecer o Espírito Santo, mas deixa eu te falar, uma vez que eu reconheço que eu estou errado e que eu mudo a minha rota, o Espírito Santo está pronto para me ajudar novamente. Ei, você não está desamparado, você não está lutando com as suas próprias forças. Ei, tem uma força celestial que te habilita, que te capacita a fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. Você pode falar comigo, eu não estou só. Nós temos o Espírito Santo, querido, o mesmo Espírito que prescruta o coração de Deus, que nos anuncia coisas que há de vir. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos. É esse mesmo Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Ei, deixa eu te falar, Ele sempre vai sinalizar algo na sua vida que não está funcionando.
Ele sempre vai te mostrar, existe um freio, existe uma nota, existe um despertar, querido, da parte do Espírito. E nós não podemos cauterizar essa voz ao ponto de achar que nós estamos só porque aparentemente está funcionando, que está agradando a Deus. Porque vai chegar um momento, querido, que as pessoas lá fora não vão mais ouvir essa voz. Não é que Deus deixou de falar, querido, mas muitas vezes as pessoas estão cauterizadas, sempre no mesmo pecado, sempre alimentando o mesmo pecado. Vai chegar um momento que a pessoa não vai mais ouvir a voz de Deus. E essa é a pior situação da vida de uma pessoa. Porque Jesus, ele veio para nos ligar novamente ao reino de Deus. Ei, você foi desconectado do império das trevas e agora você foi ligado no reino do Filho do seu amor. Aonde hoje, querido, você é filho de Deus. Aonde hoje você é amado, aonde hoje você é cuidado por Deus. Mas existe uma vida, querido, que agrada a Deus. Não existe cristianismo sem renúncia. Eu não sei se te enganaram que tudo ia dar certo só por você aceitar Jesus, mas nós sabemos que na prática não é assim. Nós sabemos que as adversidades elas se levantam para mim e para você. E o que vai determinar é o nosso posicionamento segundo as Escrituras de Deus. E uma vida de santidade, querido, toda vez que o pecado se levantar, toda vez que se levantar um muro, aonde muitas vezes nós éramos tendenciosos a cair, nós precisamos ser rápidos para fugir dessa área. Querido, como você sabe, aqui eu já ministrei, eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias. Eu era alcoólatra, eu bebia todos os dias. E deixa eu te falar, eu aceitei Jesus, o que eu precisei fazer? Sair dos bares. Ah, mas você agora não é crente? Sou crente, querido, mas eu não posso estar rondando o pecado achando que está tudo bem. Se você gostava de uma festa, você não pode estar indo no Parque do Povo, querido, porque você vai cair. Ei, você tem que fugir da aparência do mal e você tem que fugir do pecado. Ei, não fica lidando o pecado como se ele fosse comum. Ei, isso afasta a pessoa do plano e do propósito de Deus. Seja rápido, querido, e saia dessa situação. Eu não sei se você está vendo coisas que não era para você ver. Para com isso. Se você não consegue parar, quebra esse telefone, quebra esse smartphone, quebra esse computador, mas faça alguma coisa por você. Para de estar se alimentando com coisas que desagradam a Deus. Ei, querido, Deus tem uma jornada bem sucedida para você. Ei, os planos que Deus tem para você é de paz e não de mal. Ei, você vai viver uma vida triunfando sobre toda e qualquer circunstância, mas você precisa fazer alguma coisa com aquilo que você recebeu. A palavra de Deus, querida, é maravilhosa, mas ela não nos deixa isentos dos princípios dela. Nós sabemos das promessas de Deus sobre a nossa vida, mas cada uma delas existe um princípio da parte de Deus. A Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. E se a Bíblia diz, eu acredito na Bíblia. Então eu preciso me santificar cada vez mais. Eu preciso avançar, querido, com áreas da minha vida que só eu sei que eu preciso avançar. O maior nível que Deus pode nos alcançar é na humildade. Eu sei as mulheres vão dizer, é difícil andar maquiada no caso, né? Precisamos explicar bem hoje em dia. É difícil a mulher andar maquiada, porque uma hora essa maquiagem cai. Deixa eu te falar, é difícil tentar ser espiritual, porque existem aparências de espiritualidade. A pessoa ora em línguas alto, a pessoa quer manipular uma cena que o Espírito está envolvido, mas aquilo não produz resultado nas outras pessoas. Uma vez que você vê a vida dessa pessoa, o fruto denuncia a árvore que ela é. Você vai ver que a vida dela não está tão bem assim. As finanças não estão tão bem assim. A família não está tão bem assim. A saúde não está tão bem assim. Deixa eu te falar, nós precisamos ser sinceros com Deus e tirar essa maquiagem de uma vez por todas.
para que Ele possa, de fato, nos usar, querido, conforme Ele quer. Deus usou a jumenta. Mas em momento algum na Bíblia você vai ver Deus usando um animal de novo. Ele quer te usar, querido, para desfazer as obras de Satanás. Ei, está bem pertinho do arrebatamento, permaneça firme. Existe um galardão para aqueles que perseveram. A Bíblia fala que nos últimos dias alguns vão se apostatar da fé, mas não é eu nem você. Nós vamos permanecer firme, nós vamos avançar, nós vamos desenvolver uma vida de santidade, pela qual o Espírito Santo nos acorda na madrugada para nós orarmos por uma pessoa com intrepidez, não envergonhado pelo pecado que nós cometemos. Com intrepidez, porque só se achega diante de Deus, querido, quem não tem vergonha. Porque se a pessoa está andando numa prática deliberada de pecado, ela não tem coragem de chegar e falar com Deus. Não deixa ela intrépida, não deixa ela ousada. Está tudo perdido? Não, não está tudo perdido. Lá no final eu vou falar sobre isso. Não está tudo perdido. Só precisa se arrepender. Não está tudo perdido, não. Mas o desejo de Deus não é que nós vivamos nos arrependendo o tempo todo. O desejo de Deus é que nós andamos em santidade o tempo todo. E para andar em santidade o tempo todo, querido, é a palavra de Deus. Não tem como, querido, nós deixarmos que outras coisas ocupem o lugar que só a palavra de Deus pode ocupar na minha e na sua vida. É todos os dias, é com vontade ou sem vontade, é com lágrimas ou sem lágrimas, é com alegria ou sem alegria, nós precisamos nos alimentar da palavra. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Existem ministrações, existem louvores, nós podemos ouvir a Bíblia em áudio. E não tem desculpa mais para nós. Tem uma ferramenta maravilhosa, querido, que é o batismo no Espírito Santo. Que é nós estarmos orando em línguas o tempo todo. Você olha na vida de grandes homens e mulheres de Deus e vocês vão ver a prática da oração em línguas constante na vida delas. A pessoa está o tempo todo conectada com o alto. Não estou falando, querido, que nós não precisamos muitas vezes estar sabendo do que está acontecendo aqui na esfera natural. Mas deixa eu te falar, o natural não tem poder de mudar o sobrenatural. Mas o sobrenatural tem o poder de mudar o natural. E para isso Deus procura verdadeiros adoradores. Para isso Deus procura pessoas que podem confiar mais. Eu sei que nós já provamos muito da parte de Deus, grandes coisas o Senhor já fez por nós. Eu não sei você, mas eu acredito que você tem vários testemunhos para dar de quantas coisas Deus já fez por você. Mas deixa eu te falar, Ele é inesgotável. Deixa eu te falar, tem mais. Ei, tem mais. E é nas mínimas coisas, querido. Eu não estou falando em coisas miraculosas, não. É um processo. É um processo. Nós vamos desenvolvendo um processo pelo qual nós podemos ser usados por Deus. Pode ser que da primeira vez Ele vai falar para você fazer uma oração. Pode ser que na outra vez Ele vai dizer para você impor as mãos. Mas deixa eu te dizer, eu e você precisamos estar sensível à direção do Espírito Santo. E não tem como eu estar sensível à direção do Espírito Santo assistindo novela, assistindo noticiários que não vão nos levar a lugar nenhum, ouvindo determinadas piadas que não edificam em nada, sentado em roda de escarnecedores, pessoas que estão falando coisas mal do governo, pessoas que estão falando mal das autoridades, pessoas que estão falando mal dos pastores, pessoas que estão falando mal de tantas coisas. Eu e você não podemos nos associar com essas pessoas. Porque senão nós vamos ser influenciados, querido. E nós fomos chamados para influenciar pessoas, mas não é influenciar pessoas da nossa maneira, é influenciar pessoas pela palavra de Deus. E uma vez que você abre a sua boca e fala aquilo que não agrada, você está compactuando com aquilo que está desagradando a Deus.
Mas uma vez que você chega em determinados lugares e as pessoas estão falando mal do governo, você fala que lá em Timóteo, nós precisamos orar pelas pessoas que estão investidas de cargo de autoridade. Eu não estou falando que foi eu, que foi você que colocou o presidente lá e não quero saber em quem você votou também. Você vai ver os princípios na eleição e você vai votar em pessoas que agradam ao Senhor. Ou pelo menos procurar aquelas que estão se esforçando para agradar ao Senhor. Mas eu quero dizer a você, querido, que eu e você não podemos mais estar debatendo qualquer tipo de assunto. Nós não podemos mais, querido, estar falando determinadas coisas mais. Existe um filtro que precisa sair quando nós abrimos a nossa boca. Agrada a Deus? Não. Se não agrada a Deus, eu não preciso falar. Vai edificar a pessoa? Se não for edificar, eu não preciso falar. A Bíblia diz lá em Provérbios, querido, que até o tolo calado se passa por sábio. Imagina, uma pessoa tola, calada, se passa por sábio. Isso me mostra que aquelas pessoas que falam demais são mais tendenciosas a falar coisas que não agradam a Deus. Precisamos, querido, filtrar aquilo que nós estamos vendo. Para aí sim nós filtrarmos aquilo que nós vamos falar. Vamos dar continuidade aqui, amém? Eita Deus maravilhoso. Mateus capítulo 6, versículo 22. Você pode falar comigo, eu estou crescendo em santidade. Mateus capítulo 6, versículo 22 é aquilo que eu falei agorinha. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda a escuridão. Em outras palavras, aquilo que nós estamos olhando, de alguma maneira, está nos influenciando. Se os nossos olhos forem bons, tudo vai funcionar perfeitamente. E deixa eu te falar, é Deus que vai fechar o meu olho e o seu olho? Não. Existem muitas situações, querido, que eu e você precisamos desviar o olhar. O homem, principalmente, nesse mundo que está hoje, você vê que daqui a uns dias as mulheres do mundo possa ser que vão andar peladas. Porque cada dia mais, querido, você vê as mulheres se vestindo de maneira de prostituição mesmo. E você que é homem, como eu sou homem, nós precisamos vigiar aquilo que nós estamos vendo. Olhe para cima, olhe para baixo, feche o olho. Eu não sei o que você vai fazer, mas existem determinadas coisas que eu e você não precisamos mais olhar. Porque isso de alguma maneira vai nos influenciar. Se eu estou assistindo, querido, séries que o fundo panorâmico é a respeito de adultério, deixa eu te falar, você não precisa fechar o olho, você tem o controle, troca esse canal, pelo amor de Deus. Pessoas que levam as outras a ter divórcio, pessoas que levam a outro a passar os outros para trás, pessoas que querem se promover. Ei, você tem o controle na sua mão. E se você não tem ainda o domínio sobre isso, pare de assistir essas coisas. Se você não consegue desligar isso, vende essa televisão, pelo amor de Deus. Ou quebra ela, não sei, faça alguma coisa, mas não fica se alimentando de algo, querido, que vai te levar à destruição. Se alimente de algo que vai promover o reino de Deus na sua vida. Pare, querido, de estar olhando coisas. Eu não sei porque eu estou batendo nessa tecla, mas existe a possibilidade de ter alguém aqui nessa noite que está lutando com isso.
Pode ser que hoje em dia não precisa mais comprar uma revista pornográfica, porque hoje tem no celular. Ei, se você está se prostituindo, hoje é dia de você parar com isso. Ei, Deus não te chamou para isso. Saia desse lugar. Ei, você não nasceu para estar enredado pelo pecado. Ei, o pecado não faz mais parte da sua natureza. O pecado não faz mais parte da sua natureza. Abre aí Romanos capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8. Deus é bom, amém? Romanos capítulo 8, quero ler o versículo 2. Como subtítulo da minha Bíblia está aqui, a vida pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Pare só um pouquinho aí e olhe para mim aqui. Não precisa você abrir, mas lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aí tem uma vírgulazinha ali, e a Bíblia nos instrui a não voltar novamente a uma posição de escravidão. Ou seja, a porta da escravidão já foi aberta por Jesus Cristo. E eu e você precisamos permanecer na liberdade que Cristo nos libertou, amém? Mas vamos continuar aqui. Romanos 8, 2 diz o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Você pode falar comigo? A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, ou seja, à palavra de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas quem tem a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha só como é profundo isso. E como eu disse, já existe uma habilidade dentro de mim e dentro de você para não mais satisfazer os desejos da carne. De maneira bem simples, é só alimentar o Espírito. Porque quando nós alimentamos o Espírito, a carne não terá força na nossa vida. Não significa que eu e você não possamos pecar. Eu ouvi um exemplo uma vez que eu gostei muito. Uma vez de eu pescar, uma vez no ano, ou a cada 2 anos, a cada 5 anos, não me faz um pescador. Uma vez eu dar uma desviada, uma deslizada e cair no pecado, não me faz um pecador. O que eu preciso fazer é ser rápido e sair desse lugar. Porque existe como um guarda-chuva, a proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E uma vez, querido, que nós estamos em pecado, nós saímos dessa proteção. Não significa que Deus deixou de nos amar, não significa que Deus deixou de existir. O que significa é que muitas vezes as pessoas mesmo saíram desse raio da proteção de Deus por causa do pecado. E Deus não pode ter contato com o pecado, porque Ele é santo.
Aí o que precisamos fazer é voltar para essa área novamente, a qual Deus pode nos livrar, a qual Deus pode nos guardar, aonde Deus pode fazer com que eu e você possamos viver uma vida plena aqui nessa terra. Eu e você podemos viver o melhor de Deus todos os dias, porque nós temos o Espírito de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos mensagens que nos edificam, nós congregamos, nós ouvimos a palavra. Cada dia eu e você estamos melhorando mais um pouquinho. Aí você pode pensar assim, mas se a minha vida está errada, o que eu posso fazer? Existe sim um escape, amém? Existe um escape. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em 1 João. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Estamos falando sobre santidade. 1 João, capítulo 1. Aleluia, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Primeira João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se por algum motivo você vem errando o alvo, essa é a noite de confessar o pecado. Não é para a igreja, não é para ser escandalizado, é confessar o pecado no seu íntimo, é falar com o Senhor, falar: Pai, eu me arrependo dessa vida que eu tenho vivido e eu quero novamente te agradar. Deixa eu te falar, confessar não é remorso, porque remorso não muda o alvo. Agora, quando confessa o pecado, a pessoa automaticamente muda o alvo. Sai dessa linha de pecado e começa a agradar a Deus. Então existe sim, querido, um escape da parte de Deus para as nossas vidas. Pode vir, Wallace. Aleluia. Aleluia. Estamos crescendo em santidade, amém? Aquilo que nós errávamos outrora, nós não vamos mais errar. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. Nós vamos todos os dias agradar o Senhor. Ei, aquilo que nos paralisava não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. Ei, o pecado não é páreo mais para o novo nascido em Cristo Jesus. Ei, pare de considerar o pecado como algo que tem forças, porque ele não tem forças. O pecado só tem força se ele é alimentado, mas se ele não é alimentado, ele não tem força. O pecado não é mais páreo para mim e para você. Porque hoje nós temos o Espírito de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos comunhão com o Pai. Eu e você somos livres do pecado. Aleluia. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Ele nos resgatou. Ele pagou o preço pelo meu e pelo seu resgate. Eu não sei se você já assistiu a algum filme, as pessoas sequestram a outra e elas querem algum dinheiro em troca para liberar aquela pessoa. Mas deixa eu te falar, o preço que Jesus pagou para mim e por você não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com nenhuma joia rara, foi com o seu próprio sangue. Ei, deixa eu te falar, além de Ele ter nos resgatado, querido, Ele nos tirou desse lugar, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje eu e você podemos sim andar em santidade. Hoje eu e você, o pecado não tem mais domínio sobre a minha e a sua vida. Nós somos livres do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Não é na nossa própria força humana, não é na nossa própria racionalidade, não é aquilo que eu faço para Deus, é aquilo que eu recebi da parte de Deus. Se eu recebi Jesus, automaticamente eu fui desligado de uma vida de pecado. Eu não sou mais pecador, eu sou filho de Deus. Eu ando em santidade.
novidade, eu ando em novidade divina. Eu sou livre do pecado, eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou amado, eu sou bem-sucedido. Ei, você é tanta coisa em Cristo Jesus. Pare de estar se contaminando com as iguarias que não vão te satisfazer. Isso é momentâneo, isso não te dá prazer. Isso leva a pessoa para um buraco. Saia dessa situação, se levanta, sacode a poeira e siga a jornada que Deus tem preparado para você. Você vai avançar, a sua família vai avançar, o seu ministério vai avançar, só depende de mim e de você. Só depende da nossa renúncia. Só depende de estar conectado com o Espírito. Só depende de estar no lugar certo, ouvindo as coisas certas. Se enchendo das boas novas, se enchendo dessa palavra. Se enchendo de coisas que nos edificam. Eu e você precisamos odiar o pecado. Porque Deus odeia o pecado. Deus não odeia o pecador. Nós também não odiamos o pecador. Nós nos movemos de íntima compaixão por eles, porque um dia nós também estávamos lá. Ei, não para em você a salvação, não para em você a santificação, isso vai banhar outras pessoas. Ei, o resultado da sua santificação vai banhar outras pessoas. Ei, pessoas da sua casa, pessoas do seu bairro, pessoas da sua cidade, nós não temos, querido, a ideia do alcance dessa palavra que está sendo ministrada hoje por causa das redes sociais, por causa daquilo que você vai dizer, por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude. Nós não podemos mencionar, nós vamos ver isso lá no céu. Pessoas influenciadas porque nós não negociamos os princípios da palavra de Deus. Pessoas influenciadas porque nós não concordamos mais com a natureza pecaminosa do mundo, porque nós somos separados. Uma das traduções da palavra santificação é separados. Não que nós vivamos, querido, em uma bolha agora evangélica, pelo contrário. Nós só não nos contaminamos com o pecado. Não estou falando que é para você ficar isolado da sociedade, que você vai viver numa bolha agora, não. Eu e você precisamos ser quem Deus nos chamou para ser. Eu e você precisamos influenciar pessoas com a palavra de Deus. Eu e você precisamos estar sensíveis às direções de Deus. Eu e você precisamos, querido, estar aptos a ser usados por Deus. Deixa eu te falar, os dons do Espírito de Deus não está só disponível aqui na igreja. Eu sei que é maravilhosa a unção coletiva, eu sei que nós geramos isso em oração. Eu sei que existe um clima propício para os dons de Deus se manifestar. Mas deixa eu te falar, entre 1 Coríntios 12 e entre 1 Coríntios 14, eu não sei se você lembra, existe 1 Coríntios 13, que está falando sobre o amor. E o amor é uma decisão, querido. Você pode amar as pessoas. Você pode ter íntima compaixão pelas pessoas. Você pode ser longânimo. Você pode ser bondoso. Você pode ser alegre. Ei, porque já está disponível tudo isso para mim e para você. Ei, os dons nunca vai ser para nos beneficiar, vai ser para beneficiar o corpo de Deus. Mas eu e você precisamos, querido, o desejo maior de Deus. Eu não sei se está certo isso que eu vou falar agora, mas depois o pastor me corrige. Mas o maior desejo de Deus não é que você seja usado para alcançar pessoas. O maior desejo de Deus é que você seja alcançado por Ele. Ao ponto da sua vida não ser mais como você era antes. Ao ponto de você não praticar mais aquilo que você praticava antes. O resultado de alcançar outras pessoas vai ser o resultado da nossa vida como indivíduo. Como santo, como separado, como aquele que não mais se compactua com o pecado. Pai, eu te rendo graças pela sua palavra que foi ministrada nessa noite. Eu te rendo graças, Pai, por essa palavra que nos libertou. Eu te rendo graças, Espírito Santo, por aquilo que você está construindo em nosso meio nesse mês. Eu, como indivíduo, agora eu peço perdão se por algum motivo eu venho te desagradar. Eu não quero andar em desobediência. Eu quero andar na plena vontade
pela sua palavra. Espírito Santo, me perdoa. Espírito Santo, me perdoa se por algum motivo eu venho te entristecendo. Eu não quero te entristecer. Eu quero ser separado para ti. Eu quero ser alguém que você pode confiar algo maior em minhas mãos. Eu quero ser uma pessoa disponível para que o Senhor possa me usar. Eu quero ser cada vez mais santificado pela sua palavra. Eu quero cada vez mais ser guardado pela sua palavra. Eu quero cada vez mais ser influenciado pela sua palavra. Doce Espírito Santo. Doce Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Obrigado pela unção que está aqui nessa noite. Obrigado por julgos sendo despedaçados. Obrigado por complexo de inferioridade. Obrigado por comparações. Obrigado, Pai, porque o Senhor entra em áreas que homem nenhum pode entrar. Obrigado porque a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo seu auxílio. Obrigado pela sua morada em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você está conosco. Você é o selo da promessa que Jesus vai vir nos buscar. Obrigado porque você sempre nos conduz a triunfos. Você sempre nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Obrigado, doce Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, doce Espírito. Oh, o Espírito Santo está aqui nessa noite. Onde existe dois ou mais reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Ei, se você não está conseguindo com as suas próprias forças, pede ajuda ao Espírito Santo. Pede ajuda ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar a sair desse buraco. Ei, você não vai viver uma vida que desagrada a Deus. Existe um recurso disponibilizado da parte de Deus para você desfrutar de algo grandioso. Se levanta por dentro, se preciso for, se arrependa nessa noite. Mas saia dessa área que venha desagradar a Deus e entra na área pela qual Deus vai te usar. Entra na área pela qual Deus é o maior interessado em te fazer ir bem em todas as áreas da sua vida. Oh, Espírito Santo. Se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas um pouquinho. Vamos encher esse lugar. Ei, existe nessa noite liberdade. Ei, os cativos essa noite estão sendo quebrados. Ei, eu não sei se em algum momento você retornou a um lugar pelo qual não era para você retornar. Ei, mas Deus está com o braço aberto, te esperando. Volte nessa noite em nome de Jesus. Volte em nome de Jesus. A bondade de Deus. Fica de pé, querido. Vamos encher esse lugar. Tua graça nunca falha. Você é batizado no Espírito Santo, ora em Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade. Eu sou livre do pecado. Satanás, você não tem mais vez na minha vida. Eu sou livre do pecado. Eu ando em santidade todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que
Você pode falar comigo, eu sou livre do pecado. Jesus me justificou. Eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Oh, aleluia. Palavra maravilhosa. Oh, aleluia. Diante dessa palavra, tem alguém que queira aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para desfrutar de tudo, dessa plenitude que o Senhor tem para nós? Todo mundo salvo? Alguém quer ser batizado no Espírito Santo, ser revestido de poder? Todo mundo falando em línguas? Todo mundo batizado no Espírito Santo? Tem alguém que queira alguma oração para cura? Esteja com algum desconforto, alguma enfermidade? Que queira oração? Nossa, igreja abençoada, todo mundo salvo, todo mundo batizado no Espírito Santo e todo mundo curado. Podem sentar. Aleluia, continue assim. E vamos então falar de dízimos e ofertas. Já que estamos falando de santidade, de viver na palavra, nada melhor do que continuar andando na palavra. Porque dízimos e ofertas são princípios. Amém? E eu quero que você abra em Provérbios 11, 24. Que fala assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A palavra que fala isso. Aquele que não dá porque tem medo de dar e ficar sem, está andando em incredulidade. E Deus não anda, não se move por incredulidade. Pelo contrário, Ele se move por fé. Quando você não tem nada, mas você dá o que tem, pode ser a pratinha lá que tenha na bolsa, mas você se moveu por fé. Porque você sabe que quem crê nele nunca vai ter falta. Nunca terá falta. Pelo contrário. Eu canso de falar, o reino de Deus é diferente do mundo. No mundo a gente retém, tem medo de gastar e ficar sem. No reino não. Nós somos rios, nós recebemos e damos. Recebemos e damos. O único mar que não tem nada e morre é o mar morto. Porque recebe e não dá nada. Então não há vida nele. Então a pessoa que retém não tem vida. Nunca vai prosperar. Pelo contrário, às vezes pensa, estou guardando, não estou. Tudo bem, a gente tem que guardar. Não estou dizendo que a gente tem que viver também alucinadamente gastando. Mas no reino, a gente sempre tem que semear. Amém? Então, um coração generoso agrada ao Senhor. O Senhor quer ver filhos prósperos, vivendo a plenitude do que o Senhor tem. No Senhor não há escassez, não há pobreza, nada disso. Não há falta, pelo contrário. Vida abundante. Amém? Quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Eu vou orar e depois vocês podem trazer os dízimos e ofertas. Amém? Pai, nós te damos graça pelo privilégio, Senhor, de poder estar semeando no seu reino. Obrigada, Senhor, porque todo aquele que tem obediência à sua palavra e cumpre seus princípios, que é dizimar e ofertar, as suas bênçãos correm até os seus filhos, Pai. E como é bom saber que a prosperidade dos seus filhos é aquilo que lhe agrada, Senhor, para que possamos abençoar outras pessoas. Então declaramos, Pai, pessoas, seus filhos prósperos, vivendo toda a plenitude que é de abundância, Pai, nunca de escassez. E nós te damos graça, Pai, pela prosperidade,
pelo avanço e por portas de oportunidades abertas, portas de emprego, portas do coração, Pai. O Senhor realizando os desejos dos seus filhos por obediência deles à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem trazer. Onde eu for a tua bênção, aonde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e minha saída, será sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. E tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Oh, aleluia! Vamos agora aos avisos. Dia 18 de abril tem o culto dos homens. Amém. Nossa, vai vir um ministro maravilhoso que vai botar todo mundo no eixo. Então, dia 18, convidem amigos que estão aí, andando por aí, sem saber para onde ir, para onde vai, o que fazer. Convide, traga eles para ouvir a palavra. Amém? Eles serão abençoados. Você vai ganhar um galardão lá em cima. Olha que beleza, ganhar um galardão do Senhor. Porque trouxe uma pessoa, encaminhou uma pessoa a ouvir a palavra. Amém? Curtam, compartilhem no nosso Instagram todas as publicações aqui, para que as pessoas saibam que aqui tem uma igreja, Verbo da Vida Malvinas, para que possam vir, possam ouvir a palavra, possam ser abençoados. A nossa igreja é uma igreja de curas, milagres, avivamentos, novos nascimentos. E nós vamos ver perna crescer, câncer secar, cego ver, nós vamos ver, cadeirante levantar. Vamos ver. Quem acredita vai ver, porque vai acontecer. É isso, é a vontade do Senhor. E só temos que fazer o quê? Andar em santidade. E você vai aprender tudo sobre santidade esse mês. Vai ser um mês, já começou bombando. Daí só vai esticando. Prepara o lombo, porque vocês vão levar mais lapada. Gente, a palavra foi maravilhosa. Sejam muito abençoados na prática da palavra. E até domingo, em nome de Jesus. Amém? Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, eu falo a montanha, grito a muralha, eu passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Eu creio. Oh,
aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em bênção, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, livres demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, oh, oh. 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 Festa, alegria, dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é o povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, oh, oh, oh. Cantamos de alegria, oh, oh, oh. Gritamos de alegria, oh, oh, oh. Pulamos de alegria, oh, oh, oh. Seu nome é Jesus. Do fundo do baú.